Vamos continuar agora o nosso estudo aí, trabalhando agora com os gráficos de barra, os infográficos e os pictogramas, tá? Vamos lá então, vamos trabalhar agora com o gráfico de barras, tá? Já vimos gráfico de colunas, setores, barra, muito bem. Ó, aqui ó, então nós temos aqui exemplos, tá? Dois exemplos aí de gráficos de barras, tá pessoal? Nós temos o primeiro exemplo aí ó, por exemplo, um gráfico de barras horizontais aí, tá? Que ocupa a posição horizontal aí, ó. Nosso melhor produto foi, como se fosse uma pesquisa. Uma empresa fez uma pesquisa e obteve essa forma de pesquisa na forma de barra, ó. Barras horizontais, tá? Ó, produto A, produto B e produto C. 3 produtos, ó, em uma escala de 0 a 1500, tá? Então nós temos aí ó, as características de cada produto. Produto B, ó, se você traçar um paralelo, vai estar mais ou menos aqui. O produto C um pouquinho mais, e dos 3, o produto A está um pouquinho mais na frente, tá? É um exemplo aí de gráfico de colunas na vertical, tá? Na horizontal, perdão. Temos aqui esse outro gráfico aqui, ó. Taxa de mortalidade infantil na região, por região, tá? Em 2015, então nós temos aí as regiões colocadas aí. Deixa eu ver se dá para aumentar um pouquinho aqui, ó. Vamos ver. Então nós temos aí a região Nordeste, tá? Região Norte, Centro-Oeste, Sudeste. E aí nós temos pelas barras, tá? Horizontais, a quantidade ou as taxas de mortalidade aí, ó. Temos de 0 a 26 aí, tá? Por exemplo, aqui, ó, e temos essas linhas colocadas aqui, ó, na vertical, que vão bater com cada número aqui, tá? Então é interessante, por exemplo, aqui ó, nós temos aí as taxas de mortalidade de cada estado. Observamos que vai aumentando, tem alguns estados que tem menos, ó. Região Sul, região Sudeste, ó. A região Sul tem um pouco menos. Na região Norte, região Nordeste, vai aumentando, tá vendo? Então são dados estatísticos aí que nós vamos trabalhando. Tudo bem? Tudo isso daí para trabalhar com esses gráficos de barras horizontais, tá ok? Feito isso daí agora, pessoal, vamos dar um exemplo aí dos infográficos, tá? Então já vimos aí gráficos de linhas, colunas, setores, barras. Vamos ver agora um infográfico, tudo bem? A pergunta que nós temos que fazer é: o que é um infográfico, professor? Então nós temos um infográfico aí, ó. Vou tentar aumentar ele aqui para ficar mais fácil para vocês verem aí, ó. Tá? Então temos aí um infográfico, certo? Esse infográfico aí, ele está trazendo informações para nós, tá? Então temos aí, ó, agora ficou melhor. Ó, coronavírus no Brasil. Então nós temos aí um exemplo de infográfico, tudo bem? Então nós temos aqui, pessoal, o que é um infográfico? Eu já vimos todos os tipos de gráfico: barra, gráfico de setor, gráfico de barras horizontais, verticais, de linhas. O infográfico é como se eu pegasse todas aquelas informações e colocasse tudo aqui nesse espaço, tá? Então todo esse espaço, todas as informações de um determinado conteúdo, eu vou colocar em um único gráfico, aonde eu posso destacar esse gráfico por cores, tá vendo? Temos aqui o que? Os gráficos aí do Brasil, onde está determinado, onde está caracterizado por uma determinada cor. Temos aqui uma legenda dos estados, tá? Nesse caso aí, estamos tratando de um assunto que é a pandemia, que no caso é o coronavírus no Brasil. Temos o gráfico do país, temos os números aí, por exemplo, por região, tá? Temos os números por regiões, temos os números aí por estados, tá? Ou até mesmo por municípios no Brasil, tá? Então o infográfico ele vai fazer um tratamento de informação mais apurado. Ele vai trazer as características gerais, por exemplo, de todo o país, de todo o Brasil, tá bom? É um gráfico que ele tem mais informação para ver. Qualquer pessoa que observar esse gráfico, e até mesmo esse tipo de gráfico aqui, mesmo que para uma pessoa que não tem lá muita cultura com números, ele vai olhando o gráfico, algumas coisas ele vai entender, né? Ah, ele vai olhar o Ceará, nossa, meu estado está aqui. Ah, tem 13 pessoas, sei lá, que morreram no Ceará.
Ah, tem tantas pessoas contaminadas em São Paulo, na região Nordeste toda. Tem um símbolozinho aqui, ó, do coronavírus. Então é um gráfico interessante, tá? Essa questão do infográfico, ele vai estar trabalhando com as informações de uma maneira mais profunda, tá? Mais abstrata. Nós temos também esse outro gráfico aqui, ó. Também infográfico, muito interessante, tá? Ó, vou aumentar aqui para vocês verem, ó. Esse outro gráfico é a mesma coisa. Então nós temos aí os dados do Ministério da Saúde, tá? Por exemplo, aqui, ó, quantidade de casos aqui, ó, 1.546.000 casos de corona no Brasil, certo? Aí nós temos aqui os casos confirmados de 1 a 5, de 6 a 10, de 11 a 50, acima de 50. É claro que esse gráfico aqui é de meses atrás ou semanas atrás, mas é só para vocês observarem a questão aí, tá? Aí tem, por exemplo, nesse gráfico, onde aconteceu o primeiro caso, a quantidade de casos por região, tá? Tá tudo caracterizado nesse gráfico aí, pessoal. A quantidade de casos, os estados que no caso aí estão no vermelho, que são os estados ainda nesse gráfico, segundo esse gráfico aqui, que estavam com alto risco de contaminação pelo coronavírus, ó, tá? Os estados que estão em vermelho. Os estados que estão sem cor aí são os estados que tiveram menos casos nessa época aqui. Os estados que estavam aí nessa cor mais roxa aí são os estados que estavam em transição, tá? No caso São Paulo, Ceará, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Então a gente observa o quê? Que é um gráfico realmente muito detalhado, traz muitos detalhes. E esses detalhes em estatística vão ajudar, por exemplo, no controle dessa pandemia, tá? Essa questão dos infográficos é muito interessante. Vocês podem até ver na casa de vocês aí, infográficos da pandemia, vai mostrar bastante coisa, tá? Vocês como alunos de 8º ano já tem que ter essa cultura de estar observando um dado, de ser uma pessoa mais crítica. Pessoal, nós temos que ter uma massa crítica, temos que olhar para alguma coisa, já saber identificar os pontos, os números, saber relacionar um número ali com a legenda do gráfico. Vamos ser uma massa crítica, observar alguma coisa e formar uma opinião, mas não pelo que o outro falou, e sim pelo que eu observei. Pelo que eu observei, pelos números, pelos dados, eu vou identificar algumas coisas. Isso é muito interessante, tá bom? Isso aí tudo é infográfico, tá? Eu coloquei aqui para vocês, ó. Significado infográfico é uma forma visual de apresentar informações e dados geralmente complexos, auxiliando na compreensão do leitor. É elaborado por meio de imagens, ilustrações, gráficos, ícones e textos. Tá? Então o infográfico tem tudo isso daí, pessoal. É muito interessante. Agora nós vamos ver os pictogramas, tá? Os pictogramas são sinais que, através de uma figura ou de um símbolo, permitem desenvolver a representação de algo. Certos alfabetos antigos foram criados em torno dos pictogramas. Então isso que é pictograma. Pictograma são símbolos, tá? Que nós vamos ter através de imagens. Pessoal, se eu passar essa imagem aqui para vocês, vocês vão entender facilmente, tá? Por exemplo, essa imagem aqui, ó. Qualquer pessoa que olhar para essa imagem, ela vai saber identificar o que é, né? Temos aqui a faixa, temos um pedestre aqui, então fica tranquilo. Essa daqui de cadeirante aqui, ó. Essa outra imagem aqui, tá? Todo mundo que olhar essa imagem já sabe. Essa imagem aqui, ó, proibido fumar. Então você olha, você já sabe. Você vai relacionar o cotidiano, o nosso cotidiano, com uma determinada imagem, tá? Isso que é o pictograma. Essa imagem aqui, ó, tá? Essa é outra imagem aqui, ó, que eu garanto que vocês sabem o que é o sinal do Wi-Fi, certo? Essa outra imagem aqui. Então é muito interessante. Eu passei alguns exemplos para você. Ó, essa imagem aqui, ó. Observamos para essa imagem, já fica claro o que nós queremos falar. Ó, essa outra imagem aqui, ó, muito utilizada aí em estradas, rodovias, em indústrias, tal. Tá vendo? Ó. Então é interessante, tá? São imagens que traduzem uma realidade. Eu peguei até essa daqui, pessoal, ó. Veja como são as coisas. Estamos nesse momento perigoso aí, ó.
Coronavírus, ó. Tá vendo? Proibido coronavírus. Tá? Olha essa outra imagem aqui, ó. Também, ó. Stop. Coronavírus, tá vendo? Então, todas essas imagens aí são pictogramas, que nós vamos pegar uma imagem relacionada ao cotidiano e vamos colocar. A pessoa vai fazer a leitura através dessa imagem. Tudo isso é muito interessante para nós. 8º ano, terminando isso, nós vamos fazer a nossa página aí da apostila de revisão já, tá? Fazendo esses exercícios aí, eu vou colocar depois alguns na plataforma para vocês. Até mais, pessoal. Bom dia.